E daí, colega? Tudo bom? Antes de começar o vídeo, já deixa Deixa seu seu like. like, gente, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Exatamente. É isso, vamos pro vídeo? Vou falar sobre... Depressão. Exatamente. Uma coisa assim... É um assunto pesado, mas que precisa muito ser tratado, gente. Porque muita gente banaliza uma coisa que é muito complicada pra quem tem. Exatamente. Eu estou aqui utilizando o celular, porque, assim, eu poderia fazer sem pesquisa, falando somente do que a gente passou, Mas mas a assim, gente quer ter uma base científica nisso. ok, eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês e vamos comentando daí sobre isso. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e frustração. É verdade. Cara, tem muitas vezes que não tem nenhum porquê. Você simplesmente se tranca no seu quarto e começa a chorar. É, aqui tá escrito algumas vezes tem motivo evidente. Gente, não precisa ter um motivo pra a pessoa ter depressão. Mano, tem dia... na verdade, um dos motivos, vamos colocar assim, é muita coisa acumulada. O seu dia a dia acumula coisas ruins. Acúmulo de tarefas. Nossa. Você acaba ficando sobrecarregado com coisas. E isso te faz perder o interesse por qualquer coisa da vida. Vamos ler aqui mais um pedacinho. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente em mulheres, e exige avaliação e tratamento com um profissional. Gente, vocês não podem achar que uma criança não tem depressão. Cara, não tem faixa etária pra isso. Exatamente. Todo mundo pode ter a depressão. Todo mundo... E não precisa de um laudo. Você só precisa estar atento a, como é que eu posso dizer, atitudes daquela pessoa. Cara, tem muita gente que pode estar... tá sorrindo perto de você sim. Aí quando você sai um pouquinho, a pessoa já fecha a cara, já fica meio triste com ela mesma. Você já pode perceber, porque quando tem alguma coisa errada, a gente percebe quando convive com uma pessoa. Exatamente. E, gente, não precisa de laudo médico, por favor. Eu era assim, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre nossas experiências. Já temos uma base. Essa doença, né, acomete, né, 2 milhões de pessoas no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil, isso é muita gente. gente. Cara, gente. quanta gente... Quanta gente tá sofrendo por aí, muita gente banalizando isso. Exatamente. Não esperem a pessoa tentar suicídio. Não espere a pessoa... Se isolar do mundo pra você notar que a pessoa tem depressão, pra você não espere a pessoa sumir da tua vida pra você falar, olha, ela tá com depressão, gente. Como que eu posso dizer? Vamos falar assim um negócio bem legal. Cristãos também têm depressão. Cara, eu tava dentro da igreja. Me too. E assim, a gente tem depressão. Depressão não é falta de Deus. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso. Cara, muito religioso não pensa quanto isso afeta também. A pessoa falando assim, ela não é evangélica, como caiu? Ela não é católica, ela não é tal religião, por que ela caiu na depressão? Gente, é uma doença, assim, do cérebro da gente, é o nosso sentimental. As pessoas têm que aprender e compreender e ter empatia por pessoas, sabendo, sentindo aquilo que ela sente, entendeu? Isso é empatia, você sentiu o que o outro sente. Cara, se aquela pessoa tá chorando do seu lado, se você é empático com ela, você vai fazer o quê? Vai chorar com aquela pessoa. Exatamente. E muita gente esquece do amor ao próximo. Nossa, hoje em dia a gente tá podendo ver isso, né? Cara, eu tô muito indignada com o tanto de coisa que tá acontecendo hoje em dia. E isso me afeta muito, na verdade, o quanto a sociedade tá se esquecendo que somos irmãos. Cara, a gente é da mesma espécie, a gente foi criado do mesmo jeito, por que as pessoas não podem se amar? Então, assim, as pessoas têm que aprender a entender, a ver o próximo, a sentir a dor do próximo. Porque às vezes alguém que tá no seu lado tem a depressão e você não se liga nisso. Porque, tipo, você não tá tão atarefado com suas coisas que você acaba não você acaba esquecendo de olhar pro lado, você tá olhando tanto pro seu futuro, pro seu nariz, e esquece de pensar nas pessoas que estão do seu lado. Cara, uma irmã, a sua mulher, sei lá, o seu marido, o seu filho, ele pode estar passando por isso e você falando assim, ele só tá triste por tal coisa. Cara, não é normal ficar triste por pequenas coisas, não é normal você se isolar, não é normal você chorar sem motivos. Esses sentimentos são muito ruins. E, tipo, final do ano passado, dezembro, eu realmente tive grandes crises da minha depressão. Porque, assim, não é uma doença curável. Não tem cura. É uma doença que vai conviver e você vai passar
a vida toda com isso e você vai ter episódios disso. As pessoas têm que aprender que essas pessoas que têm depressão precisam ter um suporte, precisam ter alguém ao seu lado. As pessoas têm que aprender também que isso é uma luta diária pra quem é depressivo, uma cara. luta eu vou chorar. Mano, qualquer coisa no teu dia, você já para e pensa, mas eu... De novo isso, cara, esse sentimento de novo, eu não tinha conseguido superar. Cara, quando acontece uma coisa muito pequena, se você é depressivo, você entende o que eu tô falando. É uma coisinha pequena, você fala, nossa, mas que dia, hein? Tem dia que a gente acorda e realmente não tá legal, não vai, sabe? E as pessoas não entendem, as pessoas acham assim, nossa, mas é grossa, ou nossa, mas é mal encarada, nossa mas olha, chora. Olha essa cara fechada, olha que motiva, mimimi. Cara, esses mimimi pra você é uma coisa muito complicada pra aquela pessoa. É um sentimento que tem dentro dela que ela não sabe explicar. É assim, eu sempre acho que a pessoa que nunca teve depressão só vai entender a depressão quando tiver. Mas não é uma coisa que eu desejo pra alguém. Pra ninguém, pelo amor, nem pro meu pior inimigo. Porque assim, é você tá o tempo todo lutando contra você mesmo. O tempo todo você tá tendo que lutar contra as suas atitudes. Porque assim, você ter depressão é você tentar suicídio. Porque eu já tentei. Eu também já tentei. É até uma coisa muito forte de eu contar aqui, porque a gente tem lembra pessoas do muito desconhecidas que vão que olha e fala, você? Mas não é você que vive fazendo piada, sorrindo, porque, cara, no caso eu sou conhecida como a menina que sorri pra todo mundo, que faz a piada. E eu quase me suicidei muitas vezes. Por quê? Porque em 2016 eu tive a depressão profunda. Eu não queria sair pra nada, eu só ia pra escola, porque eu era... E não precisou de um diagnóstico médico. Nossa, não precisou. E não fui só eu que percebi isso. No caso, a minha família, graças a Deus, tem uma família muito ótima, e deu essa dádiva. Ela entendeu, ela falou bem assim, nossa, olha, a Samara tá passando a mesma coisa que eu. No caso, minha mãe já foi depressiva também. Então, o bom é que eu tive suporte da família. Se você não tem, gente, vai à procura de alguém. A gente tem, né? Eu tenho que se abrir, porque no final do ano passado eu tava tão mal, eu tava muito angustiada, chorando por nada. Aí eu pensei assim, cara, eu vou ter que chegar e conversar com a minha mãe. A minha mãe, ela me entende, graças a Deus. A minha mãe me entende, porque a mãe também passou por episódios, foi assim, acho que foi na mesma época, mais ou menos 2016, 2015, 2016. E foi assim, na mesma época que a minha mãe entrou em depressão, eu entrei junto, porque, pensa que eu era adolescente e, a minha mãe tava doente e, eu não sabia lidar com isso. Então foi uma coisa, assim, uma situação horrível pra época, né? Então, assim, é importante você tentar se abrir pelo menos uma irmã, sua irmã, seu irmão, seu amigo. amigo. Cara, a gente sabe que hoje em dia tá muito complicado ter uma amizade verdadeira e tal. Mas a gente sabe que pelo menos uma pessoa você pode confiar, você pode se abrir e falar. E falar assim, amigo, pelo menos me escute. Cara, a gente sendo depressivo, achar uma pessoa que só escute a gente é maravilhoso, gente. Uma pessoa que fale, cara, eu tô aqui pra qualquer hora, você pode vir e falar comigo. Se abra, não esconda isso, entende? Não guarde esse sentimento pra você. É difícil, a gente sabe que é difícil falar sobre isso, porque muitas das vezes a gente tenta ignorar esse sentimento. A gente vai passando os dias, a gente vai, Quando a gente não ignora, algumas pessoas param e falam, é frescura. Mano, nossa, quanto eu não passei por isso na minha vida. A pessoa falando, ai, mas é frescura. Olha, quando ela tá junto com a gente, ela fica sorrindo. Em casa ela fica chorando, fica tentando se suicidar. Cara, isso não é frescura, pelo amor de Deus. Ou também, né, isso é máscara. Falam, você tem de tudo. Você tem de tudo, não tem por que você tá triste. Gente, é assim, não tem explicação pra um sentimento que você tem dentro de você, sabe? Então, assim, eu acho que se você que nunca teve depressão tá assistindo esse vídeo hoje, tente ser um pouquinho mais empático. Compreensível. Seja compreensível com a pessoa que está do seu lado. Exatamente. Procure entender o lado dessa pessoa. Se você não entende sobre a doença, pesquise na internet. Graças a Deus tem o Google. Você vai lá, digita depressão e vai te dar tudo explicadinho. Como você pode ajudar uma pessoa. Você pode ajudar. Sim. A gente tem muito... Hoje em dia, a gente, graças a bom Deus, a gente tem muito o que recorrer pra conseguir ajuda. A gente tem números, né, que a gente pode ligar, eu não lembro. 180, se eu não me engano. O eu não lembro 180 é prevenção ao suicídio, se eu não me engano. Cara, as pessoas estão lá só pra te ouvir, é isso que muito da gente na precisa. Farmácia, deixa eu falar uma experiência. Na farmácia a gente tem o costume de separar medicamento de remédio, são dois termos diferentes. E remédio pode ser considerado tudo aquilo que vai ajudar uma pessoa a, como é que eu posso dizer?
a passar os sintomas de uma doença. E o remédio pode ser qualquer coisa, desde um abraço, um banho. Então, assim, seja o remédio pra alguém que precisa. Se você nunca teve essa doença, seja um remédio pra alguém que precisa. Cara, eu convivendo com ela, me toquei muito com essa frase. Porque, mano, tem muita gente que precisa só do quê? Só precisa de um oi, falando assim, cara, vem cá, deixa eu te abraçar, vem cá. Eu sei que você não tá bem, se você não quiser falar sobre isso, eu tô aqui só pra te abraçar. E tem muita gente que se fecha, e isso não é certo, por favor, não se fechem, porque isso acaba pesando mais pra você. Mas só um abraço de você ajuda essa pessoa de uma forma. Se você tem depressão e tá assistindo esse vídeo, não guarde esse sentimento pra você. Compartilhe com alguém muito próximo seu, alguém que não vai te julgar. Se você não tem quem recorrer, você tem a nós. Nossa, isso que eu ia falar. Cara, eu sei que talvez algum de vocês não seja nem íntimos da gente, vocês não conversem com a gente, mas, mano, a gente tá aqui pra ajudar. Esse é o nosso intuito desde o começo do canal. A gente tá aqui pra ajudar, pra ouvir, Exatamente. pra conseguir aconselhar vocês. A gente é nova, mas a gente já passou por muita coisa. Exatamente. Eu nem quero falar dos episódios meus de depressão, porque são muito pesados, nem dos episódios de tentativas de suicídio. Isso pra gente lembrar já pesa, horrível, gente. é Pra gente que é depressivo, a gente lembrar dos motivos que acarretou isso, das cenas que a gente passou, dos tanto que a gente já tentou muitas coisas, isso acaba pesando no nosso dia a dia, sim. A gente, graças a Deus, a gente consegue se superar todos os dias. Então, gente, olha pra gente. Eu sei que tem muita gente que é bem maior que a gente, mas olha pra gente como um exemplo. A gente tá aqui pra ser um exemplo pra vocês, pra mostrar pra vocês que a gente conseguiu, se a gente conseguiu. Cara, se a gente que é pequeníssimas conseguimos, nem sei se isso é foda, porque a gente conseguiu, cara, vocês conseguem também. Exatamente. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso. O recado tá dado. Não esqueça de deixar seu like. Não se fechem, por favor. Meu Deus, a depressão é horrível. É horrível. Não se fechem. Tá lá nas nossas redes sociais, gente. Tá aí no não esqueci o nome também. Vamos deixar aqui. Tá aí. Então procurem a gente vai ouvir vocês. Exatamente. Deixa o like, gente, se inscreva, por favor. Exatamente. Compartilhe com seus amigos, que eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso. Muita gente. Né? São 2 milhões que tem diagnóstico, mas e as outras pessoas que não têm diagnóstico, né? Né? Então é isso. Gente, muito obrigada. E beijo. Até. Tchau, tchau.